Amigos, bem-vindos de volta. Esse é mais um Comunicarreira, podcast semanal aqui dos cursos de comunicação da Universidade Castelo Branco, onde a gente sempre entrevista um profissional da área para contar um pouquinho da sua experiência, compartilhar um pouquinho da sua trajetória, enfim, para iluminar aí os caminhos dos nossos alunos e ajudar sempre a que eles possam construir uma carreira melhor nas suas vidas. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui comigo uma amiga de longa data, que é a Milene Couras, que já esteve aqui na universidade, né, Milene? Por mais de uma vez. Jornalista, hoje coordena a comunicação da área de saúde da PUC-Rio, e ela vai contar um pouquinho da sua história, da sua visão sobre a profissão, para dentro do nosso podcast. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Bruno Garcia, acho que vocês já sabem, mas enfim, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, sou eu aqui falando, e temos a honra de trazer a Milene mais uma vez para conversar com a gente. Milene, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui. Você se formou em jornalismo mesmo, né? Isso, fiz faculdade de jornalismo na PUC, já tem um tempinho. Não precisa falar data, ninguém precisa citar data aqui. Depois eu fiz pós-graduação em comunicação empresarial, porque eu queria trabalhar mais com a área de comunicação de empresas, marketing, assessoria. E depois fiz um MBA em Management para trabalhar mais com a área de gerenciamento em marketing também. Legal. Quando eu te conheci, nos conhecemos na redação, em redação de jornal. Né? Você já tinha trabalhado anteriormente em redação? Foi sua primeira experiência? Como é que foi? Foi a minha primeira experiência. A primeira experiência, foi. Olha que legal. Meu primeiro era estágio na época, né? Isso eu lembro. Você fez estágio lá com a gente. Foi. Caderno de educação. Foi muito legal. Eu me lembro que a última matéria que eu fiz foi capa do jornal. Olha aí. Uma denúncia, na época, ligada à área da saúde também, envolvendo residente. É verdade. que até a galera ligou pra lá depois, né? Foi. Te procurando. Você saiu do jornal e deixou uma bomba lá pra mim, que a galera ligando, querendo te processar. Não, mentira. Não teve ninguém querendo processar, não. Era verdade. Brincadeira minha. Mas era o que essa matéria? Era alguma coisa sobre residentes, né? Eram residentes de medicina que trabalhavam em hospitais e atendiam pacientes sem supervisão médica. Ah, sim. Sem a supervisão profissional. E aí eles estavam em contato direto com o paciente, e é uma realidade em vários hospitais, né? Do país. E aí a matéria, porque o caderno era de educação, sim, então tinha todo um... porque a residência é uma espécie de pós-graduação pro médico. Na verdade, eu acho que nem era residência, não. Desculpa, eu tô falando errado. Eles eram ainda estudantes de medicina, eles estavam na faculdade de graduação, então era como se fosse um estágio, mas que eles chamam de internato. A verdade é essa. Já tem tanto tempo que eu não lembrava exatamente, mas era um internato, então eles eram ainda estudantes de medicina, trabalhando em algumas emergências de hospitais públicos no Rio. E eles atendiam direto pacientes sem nenhuma supervisão. Deveria haver uma supervisão, sim, de um profissional já formado ali. É bom a gente nem ficar falando de matéria antiga, que a gente ainda comete algum erro. Você tem mais de 10 anos já? Acho que sim, não? Sim, tem. Acho que sim. Se não tiver, tá fazendo aniversário aí. É verdade. Tá? A gente poderia até fazer um bolinho para essa matéria, cantar parabéns. E daí, saindo do jornal, você já foi diretamente para a área da saúde, para essa área de comunicação empresarial? Como é que foi isso? Quando eu saí do jornal, eu queria ainda passar por outras áreas do jornalismo, porque eu entrei na faculdade querendo ser repórter. Essa era a tua expectativa inicial? Minha expectativa inicial era ser repórter, apresentadora. E apresentadora? Exatamente. E aí, depois mudou? O que aconteceu? Aí eu trabalhei em jornal, via vários amigos meus da faculdade trabalhando em outras redações, e aí eu queria experimentar outras áreas também. Eu trabalhei também como repórter de TV, de programa esportivo, depois da Folha. Sério? Qual que é o programa esportivo? Era um programa do canal fechado da NET,
E aí eu trabalhava na produção, era terceiro setor e taekwondo, especificamente. Você praticava taekwondo, né? Sim. Taekwondo, isso. é a pronúncia correta. Eu também pratiquei, mas tem tantos anos que eu não lembro, né? Fui até a faixa verde. E aí, depois eu fiz capoeira, mas isso não veio ao caso. E agora aí eu estaria mais pra sumô. Talvez eu pudesse entrar no estágio pra sumô. Possivelmente. Mas aí eu quis fazer assessoria de imprensa também. Quando eu comecei a trabalhar com assessoria, eu me encantei pelo trabalho. E eu via algumas coisas na parte de redação que eu não queria pra minha vida. Aquela questão de ter hora pra entrar, sem ter hora pra sair, não ter final de semana, essas coisas assim. Eu pensava no futuro, a longo prazo na minha vida, e eu queria trabalhar com algo que eu pudesse ter final de semana, ia organizar um pouco mais o meu horário. E aí, com a assessoria de imprensa, eu vi que eu podia entrevistar, fazer reportagem, escrever, fazer o que me encantava na área de reportagem e trabalhar com assessoria de imprensa. E a assessoria depois acabou abrangendo mais a assessoria de comunicação como um todo. E aí eu comecei a trabalhar nessa parte. E aí eu conheci quem é meu chefe hoje em dia, que é da área da saúde, ele é médico. E aí eu trabalhava para outros lugares, para uma assessoria de imprensa de São Paulo, atendia várias empresas e comecei a atender a Escola Médica de Pós-Graduação da PUC. E em paralelo. E aí chegou um tempo que começou a aumentar a demanda, porque a escola médica não era conhecida nem internamente, então eu comecei com comunicação interna na PUC, primeiro fazendo um trabalho com os próprios professores e tal, para as pessoas irem conhecendo dentro da própria universidade. Legal. E aí começou a aumentar a demanda, aí eu saí da outra assessoria e aí fiquei trabalhando na PUC. Esse foi meu início de carreira, assim, quando eu deixei de estágio e passei para a área profissional mesmo. E aí você atendia antes vários clientes, você passou a atender um grande cliente Um grande cliente, exatamente. Da área da saúde. Porque aí eram vários cursos, especialidades diferentes, cada um com uma demanda, e aí o departamento inteiro, como um todo, exigia mais coisa, né? Mais trabalho. Legal. E quando você deu o passo, porque para a galera de comunicação, não necessariamente se entra na área de gestão. Mas você fez um MBA, né, gerencial, e isso em algum momento foi demandado na tua carreira. Como é que foi esse pulo para a área de gestão? Ou hoje você está meio a meio, você trabalha com conteúdo e olha a parte gerencial? Como é que é o teu? Eu produzo muito pouco conteúdo hoje em dia. Eu faço mais a parte de revisão e edição só para poder ter um controle do que está sendo publicado, né? Do que a gente produz lá. Mas, como eu comecei a trabalhar na escola médica, trabalhando com muitos médicos, foram aparecendo outros clientes que perguntavam se eu não conseguia atender. Porque como eu trabalhava já há muito tempo na área médica, fui ficando especializada, né? Na área da saúde, criando um contato melhor, uma identificação maior com esse público específico. Então, aí eu fiz consultoria para a Academia de Medicina do Rio de Janeiro, no período da presidência do professor Hilton Có. Depois, eu fui para a Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro, onde eu atuo até hoje. Trabalho com eles também em paralelo à PUC. Também cuidando dessa parte de marketing, comunicação, eventos, cursos. E aí, eu comecei a sentir falta dessa parte de conteúdo de gerenciamento, né? Desse tipo de conhecimento. E com novos projetos que estão vindo no Departamento de Medicina da PUC, eu achei que eu precisava desse conhecimento. Aí eu busquei o MBA, eu já tinha pós, aí eu busquei o MBA e contribuiu muito para essa visão mais ampla do negócio, né? Para você poder ver como que funcionam as outras áreas e poder negociar essa questão de administrar recursos, logística e... É sempre importante você citar, porque às vezes o aluno de comunicação, ele tem uma certa resistência a olhar com mais cuidado ou com um pouco mais de carinho para essa área gerencial. O que mudou assim, na tua visão, na tua perspectiva, né, como profissional, depois que você começou a ter mais contato com essa área? Teve algum momento
prático, assim, você se lembre que esse conteúdo te ajudou e falou, olha, realmente faz todo sentido que eu vi no curso? O sentido todo me facilitou para argumentar com os gestores das outras áreas, com a direção, para você poder conseguir aprovar verbas para a área de comunicação, porque geralmente a comunicação é sempre tratada um pouco amadoramente, né? Então, para você conseguir recursos... Em que sentido, amadoramente? É aquilo que qualquer um pode fazer? Se qualquer tiver um profissional, pega um sobrinho subestima, aí... Isso, tem isso. Mas tem também a parte de achar que a gente não precisa de recursos, se vira... Faz qualquer coisa, hoje em dia, bota na rede social, faz de qualquer jeito. Tudo baratinho, né? Porque o senso comum diz que é baratinho, de graça, né? Isso, e aí para você poder argumentar e conseguir aprovar projetos maiores, você precisa conseguir dialogar com eles. Então, você precisa conhecer o negócio como um todo. Certo. E quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver... Porque, assim, antigamente eu fazia muitas coisas e você não tinha a visão do resultado final. O que isso ia trazer? Simplesmente divulgar por divulgar, não. Na assessoria de comunicação, você precisa ver como é que você vai trazer retorno financeiro daquilo, né? Então, porque você investe em comunicação por algum motivo específico, não é só para aparecer, né? Sim. E então, quando eu comecei a ter mais o olhar de gestora, você começa a buscar métricas e buscar o porquê de fazer determinadas atividades ou escolhas, ali. Exatamente. E como você apresenta para os demais, para a direção, para você poder conseguir aprovar aquilo. Foi claro? Deu para... Isso foi uma das coisas que mudou a minha percepção. Faz todo sentido, né? Você ter essa visão do todo ali e ter mais força de argumentação. Isso. Porque você entende agora como é que a argumentação... Como é que a organização funciona, como ela pensa, e aí fica mais fácil para você. E você otimiza custos, otimiza tempo, você para de gastar tempo com coisas que não trazem tanto retorno, que não vai dar tanta visibilidade, ou que não vai atingir aquele objetivo específico que você precisa, entendeu? Sim. E aí você começa a entender o negócio como um todo e contribuir para o crescimento da empresa. Agora, Milene, você tocou num ponto importante, interessante, que acho que vale a gente abordar, que é a questão da comunicação, de maneira geral, ainda ser vista como algo que qualquer um pode fazer, ou... não, fulano, escreve qualquer coisa aí e coloca. A gente ainda enfrenta-se muito esse tipo de visão no mercado de trabalho, quer dizer, na tua experiência, você ainda se depara muito com esse tipo de questionamento. Olha, para que eu vou investir nisso, se isso bota o meu sobrinho para fazer aí, escrever qualquer coisa e ele bota no Facebook e tá tudo certo? Você vê muita... Porque todo mundo... Uma coisa que aconteceu no mercado foi as pessoas com a crise financeira. Muitas lojas fecharam e todo mundo começou com e-commerce, né? Uhum. E aí no e-commerce todo mundo faz mídias sociais, faz divulgação. E a pessoa, o dono do negócio, como ele não tem muito dinheiro, ele acaba tendo que jogar em todas as posições, né? E aí com isso ouve uma coisa ali, outra ali e vai fazendo de qualquer jeito. Às vezes tem resultado, às vezes não, mas já... acha que aquilo ali... Eu também faço o trabalho que um jornalista vai fazer, ou que um publicitário. Que não é verdade, que quando você tem os dois trabalhos para comparar, você vê que o resultado é completamente diferente. De um profissional de verdade. Mas eu vejo muita gente precisando, por causa do mercado até, que tem uma formação e aí começa a pesquisar e começa... a botar a mão na massa, vai aprendendo ali e depois já se apresenta como sendo profissional daquela área. Isso também é um bom exemplo, até porque isso não é culpa também do mercado. Muitos profissionais que estão por aí batendo cabeça, mas que não possuem a devida qualificação, ou até passaram por uma universidade, mas talvez não tenham levado tão a sério, não se qualificaram como deveriam e acabam fazendo um trabalho que não gera um diferencial aos olhos do cliente. Aí esse cliente começa a achar que, sei lá, qualquer um serve para fazer aquilo ali. Você acha que isso pode estar contribuindo também? Eu até acho que pode, mas eu também vejo, em paralelo a isso, vou jogar aqui, por exemplo, profissionais. O que você vê tem muitos engenheiros trabalhando na área de marketing. Eu conheço pessoas que fizeram faculdade de biblioteconomia e trabalham na área de usabilidade e de
que tá ligado à comunicação e marketing e que desenvolvem trabalhos maravilhosos e que foram porque à medida que eu fiz faculdade de jornalismo, mas eu não trabalho escrevendo texto hoje em dia, né? Não mais. Né? Não mais. Fui estudando, é como se fosse aquele funil, né? Você vai vendo onde você quer e vai aprendendo. E eu continuo estudando. Cada hora surge uma coisa nova que eu preciso aprender. Daqui a pouco o pessoal inventa a faculdade para uma coisa determinada específica. Mas no dia a dia você precisa, aquilo tá ali, você precisa aprender, você aprende e começa a fazer. De repente você vai se desenvolvendo. Então acho que vai muito de adaptação também. Na hora que você chega no mercado de trabalho, que você vê, você pega o conhecimento que você tem e você vai aprofundando em coisas específicas. Porque na faculdade você vê de tudo, né? Sim. Quando você vai pra prática, rápida, né, de tudo. Quando você vai pra prática, você vai vendo aquilo que você mais gosta, aquilo que você desenvolve melhor, porque às vezes você gosta de uma coisa na faculdade. Quando você começou a trabalhar, você vê que tem outras coisas muito mais interessantes e aí você vai mudando de caminho. Com certeza. Mas dá pra fazer isso de forma profissional e ter excelentes resultados. Hoje em dia, os melhores profissionais da área de TI e de comunicação, eles têm formações diversas, né? Na verdade, o mercado não tem essa barreira. Não é mais engessado. Olha, é só para jornalismo, isso é só para publicitário, isso é só para o cara de marketing. Eu trabalho com um designer que ele faz uns trabalhos maravilhosos. E não só a formação dele é designer, mas o conhecimento dele é vastíssimo, é muito amplo. Sabe? Extrapola, na verdade é o cara que consegue gerar soluções para tudo. Exatamente, e é isso que você precisa de um profissional completo, né? Se você tem um profissional que só entrega determinada coisa, vem um outro que te ajuda no todo, você pega com certeza isso aí vai ter vantagem. E pro futuro, Milene, o que você tem planejado? Eu sei que você tem um pezinho já aí na academia, já veio aqui da palestra, tem curso de extensão aí sendo oferecido. Mas o que você imagina para a tua carreira daqui para frente? Quais são os próximos desafios, as próximas aventuras? Tem um primeiro desafio que é quando for lançada a faculdade de medicina da instituição que eu trabalho, né? Vai ter um trabalho bem grande de planejamento de marketing, de estratégia, de tudo que vai precisar ser montado, que vai ser um desafio super interessante. Mas eu gostei muito quando eu comecei a vir aqui dar palestras, eu fiquei encantada. Eu sempre achei que eu ia ser péssima professora, que eu não sei explicar, que eu não tenho paciência. Mas eu fiquei super encantada com isso. Só que ao mesmo tempo eu tenho visto algumas áreas, eu tô buscando novos desafios. Sabe quando você já tá, não, isso aqui eu domino, eu tô querendo uma coisa nova, sabe? Eu não sei exatamente pra onde que eu vou, mas o primeiro vai começar a dar aula, vou, dar continuidade nesse projeto. E o que mais surge pela frente. O que vier, eu encaro. Legal. Muito bem. Pra gente finalizar, que recado você deixa para os nossos estudantes, aí, nossos gloriosos estudantes da área de jornalismo e também da área de publicidade, enfim, da comunicação em geral, quem mais estiver ouvindo a gente? Eu acho que para todo mundo que está estudando, né, que está na faculdade, eu já falei isso em alguma palestra quando eu estive aqui, mas o que eu acho mais interessante se entrou na faculdade, já começa a buscar logo estágio. Os melhores estagiários que eu tive começaram comigo no primeiro período da faculdade. E porque aí você já vai vendo como que você pode aproveitar melhor o seu tempo de estudo. Porque muita gente passa pela faculdade e não sabe o que está fazendo ali. Perdido vai, mundo, assiste a aula e estuda para fazer a prova. E aí aquilo fica chato, entediante, você não gosta. E depois, quando você vai para o mercado de trabalho, você vê que poderia ter aproveitado aquilo, mas você já nem lembra, porque tu estudou por estudar. Então, se você tá botando a mão na massa, trabalhando na prática, vendo aquilo, você consegue aprender melhor e ainda vai absorver mais coisa do professor. Você pode explorar melhor a faculdade. Então, esse é o recado que eu dou para quem tá na faculdade. Entendeu? Já começa agora, logo vai buscando alguma experiência, estágio, por mais barato que seja, por menor que seja o salário, a experiência é sempre válida e vai contar muito quando precisar, né, da parte profissional, já de um emprego, essas coisas assim. Vai contar muito. E seja sempre muito curioso, pergunta tudo e fuça, a internet está aí para ajudar e vai buscando conhecimento que sempre vai ser útil de alguma forma. Verdade. Amigos,
Essa foi Milene Couras aqui em mais um Comunicarreira. Milene, te agradeço muito por essa parceria de sempre. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Por estar aqui mais uma vez com a gente. E agradeço a vocês também, a quem está nos ouvindo, aí, nossos ouvintes. Em mais um Comunicarreira. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.